E aí, pessoal, tudo bem? Hoje talvez seja a minha primeira experiência em gravar vídeos através do notebook, né? Não só através do notebook, mas gravar vídeos no geral. Eu ainda sou meio inexperiente nisso, mas eu vou tentar ser o mais espontânea possível durante, durante esse tempo, né? Eu pretendo começar a fazer mais vídeos falando sobre as coisas no geral. E é isso. Eu tenho um podcast. Eu criei um podcast, na verdade, acho que faz uns 6 meses. E eu tenho gravado algumas reflexões minhas e conhecimentos sobre astrologia e outros tipos de conhecimentos mais assim que as pessoas não falam, né? E que também não está muito disponível tanto em universidades, em escolas também, como na internet no geral, né? São conhecimentos mais difíceis de serem achados pelas pessoas. E então eu meio que traduzo esses conhecimentos e coloco lá, né? Eu venho colocando, mas eu decidi começar a fazer uma experiência agora através de vídeos também, porque eu acredito que apesar de eu ser uma pessoa que eu não gosto muito de mostrar meu rosto, né? Mas eu acredito que muitas pessoas saibam lidar melhor com o passe do conhecimento, olhando mais pro rosto da pessoa, né? Do que só ouvindo a voz, só sendo meramente auditivo, né? Existem pessoas que são mais visuais, que precisam olhar para alguém para poder aprender, aprender certos, aprender certas coisas, né? E eu acho que esse é um processo de aprendizado muito individual de cada pessoa. Por isso eu vou começar a fazer também essas experiências com vídeos, né? E eu pretendo continuar fazendo essas experiências com vídeos. E é até um pouco mais confortável para mim também, de treinar, me olhar, ficar me olhando na câmera, né? Não só de conhecimentos que ninguém fala, mas eu acredito também sobre pensamentos que são muito comuns do humano ter, né, e do humano refletir sobre esses pensamentos que ele tem, mas que isso no mundo moderno, isso é completamente ignorado, né? Os pensamentos que eram para serem comuns e para serem refletidos da pessoa própria, né, refletir sobre o porquê ela está pensando, sentindo determinadas coisas. No mundo moderno, as pessoas aprendem a ignorar esses pensamentos e esses sentimentos, né? Então, o que eu falo, os áudios que eu estava gravando no podcast também eram sobre isso, que eu vou fazer vídeos sobre isso também, né? Sobre, normalmente, pensamentos que são muito comuns das pessoas terem, mas que elas são ensinadas a ignorarem, né? Ou a não levarem tão a sério esses pensamentos que elas têm, né? Mas eu acredito que quando você leva a sério e você raciocina e você reflete sobre o porquê você está tendo determinados pensamentos e sentimentos, isso te leva para um patamar muito maior, no sentido de sabedoria, né? Do que você ficar evitando e ignorando e desprezando os pensamentos que eles vêm na cabeça e os sentimentos que você também acaba tendo juntamente com esses pensamentos, né? Que muitas vezes podem ser involuntários e podem causar muito tormento para as pessoas que têm, né? E eu acredito que a questão do tormento do pensamento, isso advém muito da questão de ignorá-lo, né? De tentar colocá-lo embaixo do tapete para que ninguém o veja. Eu acredito que é isso que se torna um martírio, é isso que se torna um verdadeiro tormento para as pessoas, né? É isso que constrói as sombras, porque as sombras elas são constituídas na verdade, de pensamentos e sentimentos que
que não são bons nem ruins, mas que foram colocados para debaixo do tapete por excesso de culpa, né? Porque a culpa ela forma determinado pensamento, um sentimento como algo ruim, conceitua, né? Estigmatiza o pensamento ou um sentimento como uma coisa ruim, então ela é colocada por debaixo do tapete e isso se cria a sombra, né, da pessoa. Que em suma é uma coisa que pode ser aniquilada em poucos minutos, né? A depender muito do estado mental que a pessoa decide aceitar o pensamento, né? Quando ela aceita com mais velocidade, com mais rapidez, o processo de eliminar as sombras, porque não é um eliminar completo, mas um eliminar temporário, né? Esse eliminar ele acontece com muito mais rapidez, né? Porque a pessoa permite que o pensamento e o sentimento entre dentro dela, que por mais que cause dor, né? Porque eu acho que isso também tem uma questão com medo da dor, né? A modernidade criou o conceito de medo sobre a dor e sobre o sofrimento no modo geral, né? E por isso acabam se acumulando pessoas estagnadas que não necessariamente vão para lugar nenhum, né? Ficam se batendo entre quatro paredes no mesmo canto eternamente, sem alçar voo mental para alguma possibilidade muito maior do que elas já conhecem, né? E é isso que causa a estagnação. É esse processo do medo do sofrimento, do medo da dor, do medo de sentir, né? As pessoas estão cada vez mais com medo do sentir. E isso é perigoso, isso é o que estagna as pessoas, né? Isso é o que deixa elas no mesmo estado mental, assim, sem a perspectiva de mudança, né? A perspectiva de vida, quer dizer, a perspectiva de vida não. O conceito de vida que as pessoas têm se torna cada vez mais reduzido e mais limitado, né? Pelo medo, claro, mas especificamente pelo medo de sofrer, né? Se eu fizer isso, se eu pensar isso, se eu for para determinado lugar, se eu não for, eu vou sofrer, então eu não vou fazer isso, né? É o medo, tudo gira em torno do medo do sofrimento, né? Do medo das dificuldades, do medo dos obstáculos. Então eu acho que as pessoas elas não deveriam ter medo de pensar, né? Porque eu acho que a questão toda é essa. As pessoas elas têm medo de pensar, principalmente pensar de uma forma original, né? Existe uma indução a pensar somente se alguém já pensou antes de si próprio, né? Existe sempre a indução de desprezar seu próprio pensamento original se ele ainda não foi pensado por ninguém. Isso também tem a ver com medo de ser estranho, né? Com medo de ser excluído, talvez, porque quando você mostra um pensamento que é muito diferente da norma, ou que é muito diferente do padrão, dos padrões conhecidos, as pessoas tendem a não, de primeira, a não, assim, a realmente a criar uma barreira ali, né? E é uma coisa que é normal, né? Isso faz parte do ciclo da sociedade. A sociedade se forma muito a partir de pensamentos que são iguais, né? Quando surge alguém que tem um pensamento diferente, é involuntário essa pessoa ser separada do todo, né? Então eu acredito que isso é muito também o medo da exclusão. Pode ser o medo da exclusão, pode ser o medo de, de ser diferente, né? Porque é muito automático essa questão da expressão de um pensamento original
e esse pensamento não ser aceito porque ninguém ainda não pensou nele, né? Então, é um exercício, digamos assim, é um exercício você aprender a pensar de uma forma original. É um exercício você não necessariamente se reduzir ao já pensado por outro alguém na história, né? Ou por outro alguém na atualidade. Digamos, é realmente o não reduzir da sua mentalidade ao que já foi sentido e pensado por outros, né? Porque automaticamente, quando a zona cerebral de alguém chega nesse estado do conhecimento, de já saber, já está sentindo que está indo para um lado que ainda não foi descoberto, para um lado que está que é desconhecido ainda para a maioria das pessoas. Uma zona cerebral, por exemplo, que ainda não foi totalmente descoberta, tá em um território inexplorado, né, pela humanidade. Então, quando uma pessoa chega nesse estado, é normal que ela fique com muito medo e se distancie, né? E retorne de novo ao pensar no que já foi pensado, né? A ficar pensando no que todo mundo já pensou. E isso é causado pelo medo, né? O medo do pensar diferente, o medo do pensar originalmente, né? E eu acredito que é o pensamento original que nos leva até a destruição dos limites e das barreiras, não só sociais, né? Mas eu acredito sociais, culturais, não sei, todo tipo de barreira, né? Porque a criação e a criatividade e a imaginação, elas fazem parte de uma dimensão ilimitável, fazem parte de uma dimensão que não tem limite nenhum. Então, quando você pensa de uma forma criativa, imaginativa, isso automaticamente já está te levando para um território mental que por si só ele não é muito explorado, ele não tem muitas multidões mentais ali, né? Então é um território que tá meio que no vácuo pela humanidade, digamos assim. Porque, querendo ou não, também pensar de uma forma que todo mundo já está pensando, o que já foi pensado antes, é, é cômodo, né? E viver em um estado cômodo é tranquilo, não é uma coisa que te põe em riscos, né? E eu entendo isso. Eu entendo, eu entendo completamente a questão do não querer sofrer riscos, não querer se apoiar em uma dimensão mental que ainda não foi explorada por ninguém, né? Mas eu acredito que é esse risco que tem que ser tomado para que essas reduções que todo mundo o tempo todo passa, né? Essas reduções mentais, essas reduções de liberdade, tanto liberdade interior como exterior também, né? Se desfaça pelo menos um pouco, né? Não sei se completamente é possível, mas pelo menos um pouco, né? Alguns porcentos sejam aniquilados, né? Isso só vai acontecer quando uma pessoa ultrapassar esse território mental, ultrapassar essa mesmice do pensar no que já todo mundo já está pensando, né? E é isso que também traz a inovação em todos os campos, em todas as áreas, em tudo que você imaginar. É isso que traz a inovação. E a inovação que eu digo não é necessariamente você destruir o natural, você destruir o que já existe para poder criar algo novo, né? Não é necessariamente isso. É o inovar no sentido de extrapolar as barreiras mesmo, né? Essas barreiras que foram criadas especificamente pelos humanos. Porque foram. E eu acredito que uma das coisas também que limitam a mentalidade é a questão do prender-se a uma ideia do que você é, né? Isso é uma coisa, inclusive, que é muito forte nas pessoas. Quando as pessoas se prendem a uma determinada ideia do que elas são, elas automaticamente pensam: ah, não, eu não posso pensar determinadas coisas porque isso vai me tirar do espectro da personalidade, da identidade que me é. Que sou eu, né? Que isso é representado pela minha pessoa.
Elas acham que pensar fora da própria personalidade é se transformar em uma outra personalidade, né? Elas acreditam que aceitando pensamentos que não são delas, ou sentimentos que não são delas, elas automaticamente vão se transformar em uma outra personalidade. E isso também reduz a questão imaginativa, a questão do pensamento imaginativo, a questão do pensamento original, porque para você pensar de uma forma imaginativa, você precisa se distanciar um pouco da sua persona, né? Ou da sua personalidade, para poder fazer certos exercícios mentais de como se você fingisse ser uma outra pessoa, né? E isso ajuda muito você a acessar outras formas de pensamento e outras formas de sentimento que você não conhecia. E não significa que você vai se transformar em uma outra pessoa, mas sim você está aceitando uma coisa que é diferente de você, dentro de você. Então é como se você tomasse os prazeres e as dores de outros para si próprio, com o intuito de entender como essas pessoas pensam, como essas pessoas sentem. E isso não significa você se transformar em uma outra pessoa, mas sim se distanciar um pouco da sua personalidade, né? Porque é uma coisa que tende a viver muito grudada em nós, principalmente convivendo em sociedade, né? Quando a pessoa convive em sociedade, ela tem essa tendência a querer transformar a personalidade como se fosse seus órgãos, né? Como se fosse sua pele. E digamos que realmente é como se fosse uma pele que nós vestimos, né? Quando vivemos em sociedade. Só que ela não pode ser limitada, a sua visão de mundo não pode ser limitada somente à sua própria personalidade. Ela tem que se desviar para entender outros espectros de personalidades, né? Senão a pessoa se torna demasiadamente autocentrada, né? E autocentrado, o que eu digo, não é da forma positiva. Autocentrado é mesmo tornar o mundo, tornar, quer dizer, tornar o seu ego, o centro do mundo, né? Então é um autocentramento mais voltado para a negatividade, que eu digo. Então, o medo de pensar, né, começa a aparecer quando a pessoa se apega demais. Não só a sua personalidade, eu acredito, né? A sua história de vida, tudo que a pessoa já viveu, sua casa, seu território, seus bens, tudo, assim, tudo que te faz sentir isolado do mundo, a pessoa se apega a isso, né? Porque tudo que eu mencionei agora te faz sentir como se você estivesse isolado, né? Do mundo. Então, todas essas coisas palpáveis que provocam essa sensação de isolamento são essas coisas que impedem, né, que a pessoa pense de uma forma original, que a pessoa extrapole, que a pessoa ultrapasse os limites mentais dela mesma, né? E quando essa pessoa ela não consegue ultrapassar seus limites mentais, ela não vai conseguir ultrapassar o limite mental em nenhuma das outras áreas, né? Porque tudo está entrelaçado. Se ela não se permite pensar como uma outra pessoa está pensando, por exemplo, como um mero exercício de se distanciar da sua personalidade, ela não vai conseguir, como é que eu posso dizer? Ela não vai conseguir ultrapassar seus limites mentais em nenhuma outra coisa que ela queira ultrapassar os limites mentais, né? Por exemplo, em questões, por exemplo, de trabalho, ela não vai conseguir ser aquela ter aquele destaque, né? Porque ela automaticamente não se distancia da sua personalidade para pensar fora da caixa em outras áreas, né? Então isso gera nela uma sensação de limitação e de redução muito forte dela mesma, né?
acho que também existe o fator das pessoas pensarem, mas o que é que eu vou fazer com isso, né? Se eu pensar extrapolando os limites do já pensado, o que é que eu posso fazer com isso? Muitas pessoas perguntam. Aonde isso vai me levar, né? Bom, isso é um quesito de evolução pessoal, né? Evolução não só pessoal, mas espiritual também. Mas talvez seja mais difícil para certas pessoas que estão centradas mais em objetivos materiais se importarem com essa questão, né? De extrapolar, quer dizer, de sair dos limites e das zonas já conhecidas pela sua própria mentalidade e tentar entender mentalidades diversas e diferentes. E eu compreendo isso, né? Quer dizer, não compreendo, mas eu entendo que é um costume mental que foi criado, né? No imaginário da pessoa, porque tudo é imaginário, né? Tudo é construído dentro do imaginário do indivíduo, né? Tudo que ele acredita que ele é, tudo que ele acredita que foi verdade, tudo que ele acredita que ele tem, que ele possui, tudo isso é uma construção de ideia no imaginário, né? Então, porque até o mesmo concreto, né, que ele possui, que ele acha que possui, que ele diz que possui, né? Foi foi uma ideia imaginária que colocou aquilo em concretização, né? Então, essas pessoas que não conseguem sair dos limites mentais delas mesmas são somente pessoas que usufruem do imaginário dos outros, né? Porque tudo que tá no material, na vida palpável e material, saiu do imaginário de alguém que meio que ousou pensar de uma forma original. E a pessoa que não quer sair da sua própria forma de pensar, ela só quer somente usufruir dos pensamentos imaginários das outras pessoas que criaram aquilo para ela, né? Que criaram aquilo para as pessoas usufruírem, aquele objeto determinado, aquele objeto específico, para as outras pessoas usufruírem. Foi uma pessoa que pensou de uma forma original, que saiu dos limites das zonas que já conhecidas pelos outros, né? Então é meio que também se doar a estar numa posição de aprendiz, a estar numa posição de conhecedor, de que eu não sei nada ainda, eu não conheço nada ainda, eu estou o tempo todo coletando informações para poder formar uma síntese e chegar a alguma conclusão para poder, né, chegar chegar aonde eu realmente quero na questão da mentalidade. E tem outro fator, né, que quando você se permite o pensamento fora do conhecido, fora do mesmo, do mais do mesmo, né, o seu convívio cotidiano com outras pessoas também melhora, né, porque você começa a ver as coisas não mais com uma visão de mundo ou com uma mentalidade ameaçadora, né, de ameaça. Você não enxerga mais o que lhe é dito como uma forma de, de, de te destruir, né? Porque se você está distanciado da sua personalidade, como é que alguém pode te destruir se você está completamente distanciado da ideia de persona, da ideia de personalidade? Então, o seu convívio, né, com outras pessoas, independente do tipo de pessoa que essa pessoa que seja, você automaticamente não é mais afetado de uma forma tão intensa quando você aprende a se distanciar da sua personalidade, né? Não é aniquilá-la, porque você precisa dela para certas ocasiões, né? Principalmente ocasiões sociais. Mas é aprender a se distanciar quando necessário e permanecer no que você realmente é, né? E no que você realmente é não foi a construção da personalidade, não é a construção da persona. Isso é uma forma
de máscara. Sabe quando você vai para uma festa muito para uma festa muito rica e você pensa, eu preciso de uma roupa que esteja no nível dessa festa para poder entrar nessa festa. A personalidade é exatamente isso, né? Você é uma coisa, um cristal, é uma coisa que é cristalizada e você tem a personalidade está ali pendurada no seu armário como se fosse um tipo de roupa que você usa para entrar no mundo social. Então a personalidade é isso. E você não é a sua roupa, né? Então você não é a sua personalidade. Você tem que aprender a se distanciar dela para o seu convívio, não só o seu convívio, mas toda a sua produtividade no que você faz para os outros, no que você doa para os outros usufruírem, né? Realmente. Porque quando você faz isso, muito do seu peso da vida, do seu karma, né? Do seu karma na vida, isso é queimado, isso é aniquilado, né? O peso, você retira um peso das suas costas quando você produz muito para os outros usufruírem, né? Então isso é muito crucial. O pensamento, você percebe como um pensamento original, a coragem de pensar o não pensado, ele melhora basicamente todos os aspectos que existem, né? Da roda zodiacal que a vida é, né? A roda zodiacal tem 12 áreas, tem 12 etapas, tem 12 sistemas, né? Que são os 12 sistemas dos 12 signos. E a vida, ela é basicamente essa roda, né? Girando o tempo todo. Então, acredito que o pensamento, por si só, ele te salva de determinadas coisas e também, por consequência, te distancia de outras, né? Mas os frutos que você colhe também com essa coragem de levar o seu pensamento para um outro altar, levar o seu pensamento para uma outra equipe, né? Cuidar não só com a equipe que você foi construído com ou educado com, possa finalmente fluir, né?